Olá, o Unesp Notícias está começando. Veja o que trazemos para você nesta edição. Empreendedorismo é tema de disciplina para atender demandas de estudantes na Unesp em Botucatu. Programa de Ciência Cidadã trabalha na conscientização de comunidades no entorno de parques nacionais para auxiliar na conservação dessas áreas. Empreender, ação cada vez mais desejada pelos estudantes universitários e ganha mais possibilidade de se tornar realidade com a ajuda da própria universidade. No Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu, por exemplo, a disciplina optativa intitulada Empreendedorismo busca conectar os alunos com o ecossistema empreendedor da cidade. Vamos saber mais sobre esse tema na reportagem de Júlio Penariol. Formado em Engenharia Mecânica pela Unesp em Bauru, Renan atuou em grandes indústrias do setor logo que saiu da graduação. Tinha um bom salário, estabilidade, mas decidiu abrir mão de tudo para empreender. Em 2018, fundou uma empresa que atua no mercado de impressão 3D, tanto na prestação de serviços quanto no desenvolvimento de produtos. Parecia que eu precisava ter meu negócio. Apesar dos medos, tudo, eu fiz um processo de planejamento e aí eu comecei a pensar, eu falo, cara, acho que isso está no sangue, porque minha família, meus pais sempre tiveram empresa, meu pai teve 35 anos de empresa, meus tios têm empresa, ou seja, se pegar a minha família, todo mundo tem negócio. Na época, o engenheiro iniciava o mestrado na Unesp, com uma pesquisa justamente sobre impressão 3D. E apesar de ter uma família com tradição nos negócios, das experiências positivas com a área quando atuava na indústria e do conhecimento científico sobre o setor, Renan enfrentou desafios para começar a obter renda a partir da empresa. Primeiro de tudo, muitas pessoas dizem, conheço o processo de impressão 3D, mas se eu te perguntar para que aplica, ninguém consegue falar. Então eu vejo que o maior desafio é vender, porque uma empresa vive de venda. Então, mostrar o que a tecnologia faz, considerando que é uma tecnologia nova. Mostrar, além disso, o que a gente faz, o que a gente pode agregar de valor para os nossos clientes. E que isso se conclua, ou seja, executar o processo de venda, é o ciclo do maior desafio dentro do negócio. De acordo com o último levantamento feito pela Awin, a agência Unesp de inovação, existem pelo menos 350 empresas filhas da Unesp, ou seja, criadas por alunos e pesquisadores egressos da universidade, como o Renan. E para que esse número cresça, as unidades universitárias desenvolvem cada vez mais ações que aproximam os estudantes do universo empreendedor. É o caso do IB, o Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu, que tem na grade curricular uma disciplina optativa de empreendedorismo. Nas aulas teóricas, desenvolvidas em parceria com o Sebrae, os alunos aprendem sobre inovação e educação, modelos de negócios e oportunidades de mercado. A professora Flávia é a responsável pelo projeto, que tem como um dos diferenciais a promoção de visitas técnicas. Uma delas foi no Parque Tecnológico de Botucatu. Inaugurado em 2015, o local é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o governo estadual. Ele é um espaço pronto para promover a inovação por meio da interação entre os produtores de conhecimento, como as universidades, os órgãos como o Sebrae e as agências de financiamento. É importante conhecer o que se desenvolve aqui dentro, como se entra aqui dentro, quais são as atividades que tem. Então o aluno tem que ter essa percepção do local que ele estuda, do local que ele mora, o que tem para oferecer para ele em condição de vida futura. Durante a visita, os estudantes conheceram a infraestrutura disponibilizada, como coworking, anfiteatro para cerca de 200 pessoas e áreas para a instalação de pequenas empresas. Cada negócio pode permanecer no parque por 5 anos, com a possibilidade de renovação por mais 5, a um custo bem mais acessível do que fora dali. O Parque Tecnológico normalmente é uma saída para a inovação. Na universidade a gente gera muito conhecimento
pesquisas de fronteira e a inovação é consequência disso. E o Parque Tecnológico é uma saída, da vazão para esse tipo de ação. O interessante é que nós trabalhemos para transformar essa ciência em tecnologia. E isso se faz num ambiente adequado que a gente tem hoje aqui no Parque Tecnológico de Botucatu. Muitos dos negócios que se instalaram ou que ainda estão no parque foram criados por ex-alunos da Unesp, como a Marina. Formada em veterinária, ela atuava com tratamento baseado em células-tronco no Hospital Veterinário do Campus durante o mestrado e viu uma oportunidade de disponibilizar o conhecimento científico para mais pessoas. Foi aí que fundou a própria empresa, em 2014. Para a gente, no começo, foi fundamental, né, estar dentro do parque, que eles conseguiam fazer essa ponte, né, entre o Sebrae, o Senac, da gente conseguir, então, ter acesso, né, a essas informações iniciais, que são de extrema necessidade. E, então, realmente, é isso. A Unesp ajudou muito na ideia, na minha formação acadêmica, tirar, né, aquela ideia, extrair ao máximo do meu mestrado. E o parque é fundamental, então, para a gente realmente virar uma empresa. Os visitantes aproveitaram para tirar dúvidas com a Marina, que abriu o jogo em relação aos desafios enfrentados no início. Quando a gente tem uma ideia, a gente está no mestrado, a gente tem essa ideia, né, que a gente vê que funciona, a gente quer levar isso para o mercado, mas a gente muitas vezes não tem as ferramentas, principalmente de gestão, né, de uma empresa. Então, acho que para mim o que foi mais desafiador foi isso, né? Eu não sabia nada de gestão de empresa, não sabia nada de contabilidade, mesmo a questão de impostos, tudo a gente teve que realmente, tive que ir atrás e buscar para saber fazer a precificação, para fazer gestão então de empresas, quando a gente começou a crescer um pouquinho, contratação de funcionários. Quem participou da experiência aprovou. É muito bom ver essa parte de inovação e ver possibilidades, né, dentro do meu curso, que eu faço biologia, ciências biológicas, e a gente aprende muita coisa e é bom ver que as pessoas conseguiram tirar ideias dentro do curso de coisas que a gente vê na faculdade e pensar em soluções para a sociedade. Então é muito legal isso e dá uma esperança assim para o nosso, tanto para o futuro do nosso país quanto até na nossa profissão mesmo. Para a professora Flávia, a universidade vem se atualizando para oferecer uma formação mais adequada ao aluno que deseja empreender. Nós temos várias ações aqui na Unesp, né? Começa desde o Empresa Júnior, nós temos as ligas, então tem várias coisas, vários movimentos acontecendo nesse enfoque, né? De mostrar essa ação de empreendedorismo, tecnologia e inovação. Então é uma forma de atrelar, né, toda essa sua formação e ver essa atuação acontecendo, né? As empresas filhas, enfim, é uma riqueza muito grande, né? Nós temos os ambientes de inovação. E, por fim, quem conhece bem as dificuldades para fazer uma ideia virar negócio, dá dicas importantes aos universitários. O que é importante em tudo isso é ele entender que o produto que ele está criando, principalmente ele vai beneficiar a sociedade. Hoje a gente tem um índice de 85% das startups que fecham, são por conta que eles têm um produto e que a sociedade não precisa. Então é por isso que é importante conhecer esse ambiente e saber quem são as pessoas que dentro até da própria universidade, os professores, podem estar ajudando a estar desenvolvendo nessa ideia de negócio que vai beneficiar a população diretamente. E temos mais informações sobre o vestibular Unesp 2023. A Unesp desenvolve uma série de ações de permanência que auxiliam o aluno da universidade a se manter durante o período de formação. O professor Mário Sérgio Vasconcelos destaca algumas delas para quem vai concorrer às vagas do vestibular. Confira. Depois que os jovens ingressam na universidade, nós temos uma preocupação muito grande em criar condições para que os jovens permaneçam na universidade. Não basta simplesmente que eles ingressem, né? Nós temos que criar uma condição de permanência digna, em todos os sentidos, e adequados para que o aluno possa estudar com tranquilidade e, de fato, concluir o seu curso com muita tranquilidade. Isso é muito importante. Nós tivemos na Unesp um processo de inclusão muito robusto. Foi a primeira universidade estadual paulista que fez um processo de inclusão bastante incisivo, assim, no sentido
de que os resultados são muito transparentes hoje. Hoje nós temos mais de 50% dos nossos alunos que estudam na Unesp, eles vieram de universidades públicas, de escolas públicas, né? E também temos um contingente muito grande de pretos, pardos e indígenas. E isso é importante. Por que é importante ressaltar isso? Porque com a inclusão, a Unesp hoje, ela não é mais a Unesp de 7, 8 anos atrás. A Unesp de 2014 para cá, ela é completamente diferente. É uma universidade totalmente inclusiva. E não se faz inclusão na universidade se nós não dermos condição para que os alunos que entram pelo sistema de reserva de vagas permaneçam na universidade. Então, nós temos um processo, depois que os alunos ingressam, nós temos um processo seletivo bastante rigoroso, né? Porque nós temos que ser rigorosos, porque nós vamos selecionar os alunos que mais necessitam de auxílios socioeconômicos. Só para vocês terem, para os jovens terem uma ideia, as pessoas que vão ingressar na Unesp, né? Só nesse ano nós já tivemos mais de 5.000 alunos que receberam auxílios de permanência estudantil. São assistências que nós damos aos estudantes para que eles permaneçam na universidade, possam estudar, como eu disse, com mais tranquilidade. Nós temos várias modalidades de auxílio, eu vou destacar apenas algumas, né? Nós temos moradias estudantis em 13 cidades, e que totalizam 1.240 vagas. Nós temos também restaurantes universitários em 10 cidades, que atende, eu diria que quase praticamente mais da metade dos nossos alunos que têm acesso, né? Mais da metade dos nossos alunos têm acesso aos restaurantes universitários. E nós temos os auxílios diretamente otorgados aos alunos, que são atribuídos aos alunos, desde que eles perpassem pelo processo seletivo, porque nós selecionamos os alunos que são oriundos de famílias com renda familiar de até 1,5 salário mínimo, até de 1,5 salário mínimo. Nós temos o auxílio socioeconômico, que hoje tem um valor de R$ 390, e nós temos também o auxílio aluguel, que tem um valor de R$ 280, mas todos esses auxílios, eles também são acompanhados de um subsídio de alimentação no valor de R$ 200. Então, resumindo, né, o aluno que recebe auxílio socioeconômico, ele recebe R$ 590. O aluno que recebe um auxílio aluguel, ele recebe R$ 480. Na página da Permanência Estudantil, no site da Unesp, você encontra outras ações que auxiliam os estudantes da universidade. Acesse para conhecer. E lembre-se, todas as informações do Vestibular 2023 estão no site da VUNESP. Você já sabe que o Unesp Notícias tem uma parceria com a revista Pesquisa FAPESP na divulgação de estudos desenvolvidos aqui no Brasil. E hoje vamos entender como um grãozinho de areia pode ser decisivo na hora de identificar se uma pessoa ou objeto fez parte da cena de um crime. É a análise de solos forenses. Dizem que não existe crime perfeito. Dificilmente um suspeito não deixa rastro, como um fio de cabelo na cena do crime ou um resto de barro grudado na sola do sapato. E às vezes, esse detalhe basta para a polícia resolver um caso. Leila Barbar é perita criminalística. Ela investiga casos de difícil solução. Em meados dos anos 2000, ela procurou Vander de Freitas Melo, que tem Química e Mineralogia como especialidades e hoje é aposentado pela Universidade Federal do Paraná. Ela queria saber se seria possível descobrir onde uma pessoa havia estado apenas analisando restos de solo grudado em roupas ou objetos. Melo se interessou pelo assunto e iniciou um trabalho criterioso de coleta de amostras de solo nos bairros de Curitiba. Juntos, ele e Barbar desenvolveram uma metodologia de caracterização de solos voltada para a prática forense. Esse trabalho foi pioneiro e estimulou os estudos forenses de solos no Brasil. Hoje, alguns grupos de especialistas trabalhando na polícia ou em parceria com ela conseguem saber a que lugar um solo pertence, analisando tanto sua composição quanto o tamanho e a forma dos grãos de terra.
Mas antes, foi preciso padronizar a forma de trabalhar com as amostras. Em 2015, a agrônoma brasileira Samara Alves Testoni entrou para a equipe de Vander Mello. Ela passou a trabalhar no aprimoramento das estratégias de análise do solo e na padronização dos procedimentos. Em 2019, eles redigiram um roteiro de como proceder ao encontrar vestígios de solo em cenas de crime. O Procedimento Operacional Padrão de Solos. Esse documento orienta peritos forenses do país todo, padronizando a forma de coletar, armazenar e analisar as amostras. Em 2016, uma mulher confessou que matou e esquartejou seu ex-marido e enterrou partes do corpo em diferentes pontos da zona rural da cidade de Araucária, próximo a Curitiba, no Paraná. Resquícios do solo que estavam na pá usada para abrir as covas foram analisados usando o protocolo operacional padrão, e a amostra coincidiu com a coletada nos locais onde as partes do corpo estavam enterradas. Analisando o solo, os peritos puderam comprovar a versão da ré. Em 2018, o corpo de uma mulher foi encontrado jogado em um barranco que corta a Estrada da Graciosa, no Paraná. O ex-namorado da vítima foi preso, suspeito de ter cometido o crime. Só que o acusado negava e dizia nunca ter estado na Estrada da Graciosa. No ano seguinte, a equipe de Mello procurou amostras no carro do suspeito e encontrou uma quantidade pequena de solo em um dos paralamas, não mais que meio grama. A análise revelou que o material continha feldespato potássico, um mineral típico de solos formados de granito, rocha comum na Estrada da Graciosa. As amostras de solo do local do descarte do corpo coincidiam com a encontrada no carro. O réu continua preso, aguardando julgamento. O trabalho desenvolvido por Mello e os especialistas da Universidade Federal do Paraná inspirou outros peritos no país que estão iniciando a prática em suas divisões policiais. Com isso, é possível que, num futuro próximo, a análise de solos passe a ser tão difundida nas polícias civil e científica quanto são as análises de impressão digital e de DNA, tornando-se mais uma ferramenta científica para a solução de crimes. E o nosso assunto agora é meio ambiente. Comunidades que vivem na região dos parques nacionais brasileiros podem ser importantes atores para o sucesso de pesquisas científicas e a conservação dessas áreas de proteção integral. Um programa de ciência cidadã da Unesp está ajudando a conscientizar voluntários. A repórter Leire Bevilacqua foi até Botucatu entender mais sobre essa ação. A professora Maria de Lourdes Spaziani atua no Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu e coordena o programa Consciência Cidadã, que aplica esse conceito no manejo e na conservação de parques nacionais da Serra da Bocaina e da Serra dos Órgãos. Professora, muito obrigada por aceitar esse convite de conversar conosco. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui podendo contar um pouquinho, do que a gente vem fazendo nesse programa, e as ações que estão se desdobrando dessa atividade. Professora, para a gente começar, qual que é o objetivo do programa que tem o financiamento da FAPESP, do CNPq e também do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade? Eu gostaria primeiro de destacar que esse projeto ele é fruto de uma parceria da Unesp com o Instituto Itapoti, que é uma ONG aqui da região da Cuesta Botucatuense, e do grupo de pesquisa da Faculdade de Educação Física da USP. Então, os profissionais daqui da Unesp, representando pelo meu grupo, que é o GPASA, junto com os profissionais dessas duas outras instituições, concorreram a uma chamada
proposta pelo ICMBio com a interveniência do CNPq e com a parceria das FAPES, que são as fundações, né, de amparo à pesquisa, no qual a FAPESP também se juntou a contribuir, né, para os projetos que fossem financiados, que fossem promovidos pelo Estado de São Paulo. No caso, então, o nosso projeto ele teve essa parceria também, esse apoio da FAPESP, por conta dessa chamada, né, que foi bastante articulada. E esse programa, então, né, construído a partir desse projeto, tem o objetivo de formação, né, formação de pessoas, profissionais ou não, né, vinculados às diferentes temáticas, para que se tornem participantes do programa de voluntariado que os parques nacionais, em especial esses dois que foi o que nós nos dedicamos, para atuarem na conservação, né, e na implementação da articulação dos parques com a comunidade do entorno. E hoje é uma tendência, então, implantar esse tipo de estratégia na conservação dos parques nacionais? Sim, a criação do programa de voluntariado, né, que está bastante instituído, por exemplo, no Parnaso, né, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ele já está bem estruturado. Nos outros parques nacionais brasileiros, isso ainda, alguns estão mais, outros menos, mas é uma tendência de criar essa formação de voluntariados em temáticas específicas, né, para que eles contribuam tanto com a pesquisa, com a formação das pessoas, né, que moram no entorno, nas variadas demandas, quanto na questão da extensão também, né, de promover a própria sustentabilidade dos parques nas suas mais diferentes naturezas e especificidades. E professora, sobre essa questão específica, né, de considerar as comunidades, as localidades onde os parques estão inseridos, como é feito esse trabalho? No caso do nosso projeto, né, o principal foco do projeto foi a disponibilização de cursos de formação em 3 diferentes temáticas. Na questão do ecoturismo de base comunitária, na temática do ecotreino para a recuperação das áreas degradadas dentro do parque e a questão do monitoramento de animais de pequenos portes e de aves, né? Então nós trabalhamos com cursos nessas 3 temáticas, formando, né, a comunidade, principalmente a comunidade do entorno. Lógico que vieram profissionais e pessoas interessadas de vários lugares do Brasil, mas o nosso foco era na comunidade do entorno. Então preparar essa comunidade nesses 3 campos de conhecimento, para que eles também pudessem viabilizar esse programa de voluntariado no trabalho para além do parque, né, para além da conservação do parque, e gerando também a questão de renda, de formar guias dentro do parque que pudesse estar levando a comunidade para visitar o parque com todas as condições, né, importantes para isso. Então eles se prepararem para isso, criar uma rede de sustentabilidade de ecoturismo de base comunitária, que muitas dessas regiões têm um potencial muito importante, então contribuir para que essas comunidades pudessem estar implementando o ecoturismo, né, e com isso gerando renda, né, e a própria formação de guias para monitoramento das aves e dos animais ali que tem presentes ali dentro do parque e no próprio entorno, né, que muitas vezes não é considerado, né, mas que é necessário essa conservação para além das bordas do parque. Ou seja, o conceito da ciência cidadã, ele abarca toda uma rede, né, vai muito além de um ponto específico localizado. Isso, inclusive a nossa inserção, né, com a linguagem dentro da ciência cidadã, ela vem justamente nisso, que não é só trazer o voluntário para gerar dados, né? Na verdade, a gente entende a ciência cidadã com esse conceito de cidadania mesmo, ou seja, de tornar essas pessoas, né, proativas, né, no seu espaço de atuação, no seu espaço de vivência,
e com isso agregar, né, essa qualificação muitas vezes esperada por esses até profissionais, né, professores que gostam de atuar numa situação de voluntariado, mas que muitas vezes não têm o domínio, né, da técnica, da forma de como lidar, como atuar, né, nas diferentes frentes, né, que são possíveis de serem trabalhadas quando a gente pensa, né, na dimensão dos parques nacionais. E como você avalia essa integração entre a universidade, poder público, outros centros científicos, no estímulo, né, na adesão de mais pessoas à ciência cidadã? Aqui no Brasil, a gente, né, inclusive nos nossos trabalhos, a gente tem destacado que ela é recente, né, nos países mais desenvolvidos. Isso já vem acontecendo já há algumas décadas. No Brasil, a ciência cidadã chegou mais agora no início do século XXI, com trabalhos mais sistematizados. E a gente tem percebido o envolvimento tanto da universidade, né, promovendo esse tipo de trabalho, né, de estar dialogando com o seu entorno, de estar dialogando com as pessoas que gostam de trabalhar em determinadas áreas do conhecimento e de trazer essas pessoas para ajudar no campo da pesquisa, principalmente, né, em busca de dados, né, confirmação de dados, né, inclusive usando os recursos tecnológicos. E nesse sentido, tanto a universidade, quanto as ONGs, quanto, né, o pessoal da área de saúde, né, tem utilizado bastante esse tipo de ferramenta, esse tipo de pressupostos, né, porque ele vai além, né, da questão de você só trazer o sujeito ali com dados. Então, acho que tem sido uma tendência bastante, que eu diria, bastante promissora, né? E a gente pode dizer, professora, que o futuro ambiental do Brasil passa pela ciência cidadã? Eu entendo que sim, né? Tanto é que eu venho da área da educação ambiental, né, já há mais de 30 anos atuando, e incorporar a ciência cidadã, os pressupostos que ela traz, as ferramentas, as metodologias, os protocolos, tem nos ajudado muito, né, para trabalhar essa questão da conservação. E hoje a gente já nem diz mais conservação, a gente diz regeneração, porque a gente já tem um cenário, né, bastante caótico, né, de vários ambientes, de inúmeros ambientes, inclusive dentro das próprias unidades de conservação. Então, a necessidade realmente de trabalhar esse conceito, né, das ferramentas da ciência cidadã articulada a esse conceito de formação, né, humana, né, bastante complexa, né, e com esses pressupostos bastante críticos, né, da educação ambiental crítica, que é onde a gente caminha, né, com a ciência cidadã. E se você ficou interessado nesse tema, vale dar uma olhada também no livro que a professora Maria de Lourdes publicou com outros pesquisadores sobre ciência cidadã. Ele está disponível no site do Instituto de Biociências. Por hoje é só. O Unesp Notícias volta na semana que vem. Acompanhe as novidades na nossa programação e também no nosso canal no YouTube. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.